Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Era uma tarde ensolarada de quinta-feira em Santos, São Paulo. O tipo de tarde em que as crianças brincam nas praças e as famílias aproveitam o ar livre. Sargento Carlos Mendes estava patrulhando o bairro do Gonzaga quando parou para comprar água numa padaria local. Aos 52 anos, Carlos tinha 28 anos de experiência na polícia militar. Ou pelo menos achava que já tinha visto de tudo. Estava pagando sua água quando sentiu uma pequena mão puxar sua farda. Olhou para baixo e viu uma garotinha de cerca de 8 anos, com cabelos cacheados presos em duas tranças desfeitas e lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor policial, ela disse com voz trêmula, o senhor pode me seguir até em casa? Por favor? É muito importante. Carlos se ajoelhou na altura da menina, notando que suas roupas estavam limpas, mas um pouco grandes demais para ela. Oi, querida. Qual é o seu nome? Você está machucada? Meu nome é Sofia, ela sussurrou, limpando o nariz com as costas da mão. Sofia Santos. Eu não estou machucada, mas... Sua voz sumiu enquanto novas lágrimas começaram a cair. Mas o que, Sofia? O que está acontecendo? Carlos perguntou, olhando ao redor para ver se havia outros adultos por perto. A padaria estava cheia, mas ninguém parecia conhecer a menina. Sofia respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. É o meu vovô. Ele está no chão da cozinha e não consegue se levantar. Ele tentou me fazer almoço, mas caiu e está gemendo de dor. Ele disse para eu não chamar ninguém, mas eu tenho medo. Carlos sentiu um frio na espinha. Onde você mora, Sofia? É longe daqui. Sofia apontou com o dedo trêmulo. Ali na Rua das Palmeiras, número 245. É a casa azul com portão verde. Por favor, senhor policial, o vovô sempre disse que se algo muito ruim acontecesse, eu deveria procurar um policial. O desespero na voz da criança era inconfundível. Carlos olhou em volta mais uma vez. Nenhum adulto procurando por uma criança perdida. Nada. Apenas essa garotinha corajosa que havia conseguido coragem para sair de casa sozinha em busca de ajuda. Claro que vou com você, Sofia, Carlos disse firmemente. Vamos ajudar seu avô. O rosto de Sofia mostrou uma mistura de alívio e preocupação contínua. Ele se chama Antônio. Antonio Santos. Ele é o melhor vovô do mundo, mas ultimamente ele tem esquecido muitas coisas e fica confuso. Enquanto caminhavam rapidamente em direção à casa de Sofia, Carlos chamou pelo rádio. Central, aqui é viatura 15. Estou respondendo a uma possível emergência médica na Rua das Palmeiras. Vamos precisar de apoio e possivelmente uma ambulância. Sofia andava ao lado dele, ocasionalmente tendo que dar passinhos corridos para acompanhar suas passadas mais longas. Senhor policial, qual é o seu nome? Carlos. Sargento Carlos Mendes. Mas você pode me chamar de seu Carlos se for mais fácil. Seu Carlos, Sofia disse, sua voz pequena mas determinada, meu vovô é muito bom. Ele cuida de mim sozinho desde que meus pais morreram no acidente. Mas ultimamente ele fica muito confuso e esquece as coisas. Hoje de manhã ele nem lembrava meu nome direito. Eles viraram a esquina na Rua das Palmeiras, e Carlos pôde ver uma pequena casa modesta à frente, com um portão verde e um pequeno jardim na frente. Parecia pacífica o suficiente por fora, mas Carlos havia aprendido há muito tempo que as aparências podem enganar. Essa é nossa casa, Sofia sussurrou, apontando para a casa azul com venezianas brancas. Aqui tem as flores que o vovô plantou no ano passado. Ele disse, mesmo quando a vida fica difícil, devemos sempre tentar fazer algo bonito. Conforme se aproximaram da porta da frente, Sofia de repente parou e agarrou a manga da farda de Carlos. Seu Carlos, ela disse, olhando para ele com aqueles olhos grandes e confiantes. Me promete uma coisa. O que é, querida? Promete que não vai deixar eles levarem o vovô embora. Ele só precisa de ajuda para ficar melhor. Ele não é um vovô ruim. Ele é o melhor vovô. Ele só precisa de alguém para ajudá-lo a lembrar das coisas. Carlos sentiu algo se apertar profundamente no peito. Ele se ajoelhou e olhou diretamente nos olhos de Sofia. Sofia, eu prometo que vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar seu avô. É por isso que estou aqui. É por isso que você foi tão corajosa ao vir me procurar. Sofia acenou solenemente, depois se virou para a casa. Tá bem, mas seu Carlos, quando você vê-lo, ele pode parecer muito confuso, mas ele ainda é meu vovô, e eu o amo não importa o que. Com isso, Sofia Santos, de apenas 8 anos, pegou a mão do sargento Carlos Mendes e o conduziu em direção a uma descoberta que mudaria as vidas de ambos para sempre. Sofia cuidadosamente girou a maquinita e empurra a porta de frente.
A casa estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que parecia pesado e preocupante. Carlos a seguiu de perto, seus olhos treinados imediatamente examinando a modesta sala de estar. A primeira coisa que ele notou foi como tudo estava limpo, apesar dos sinais óbvios de luta. Uma pequena mesa de jantar havia sido posta para o almoço. Um prato de adulto e um prato infantil com personagens de desenho animado. Sanduíches pela metade estavam na bancada da cozinha, e uma cadeira estava derrubada perto do fogão. Vovô, Sofia chamou suavemente, sua voz ecoando no silêncio. Vovô, eu trouxe ajuda. Trouxe o seu Carlos como você sempre disse que eu deveria fazer. Não houve resposta imediata, apenas um som fraco vindo de algum lugar mais profundo da casa. Um gemido baixo e laborioso que fez o coração de Carlos acelerar de preocupação. Sofia o conduziu peste fotos de família penduradas nas paredes. Fotos dela e de um homem idoso com olhos gentis e um sorriso caloroso. Momentos capturados em festas de aniversário, visitas ao parque e histórias silenciosas na hora de dormir. Carlos podia ver o amor em cada fotografia. Ele está na cozinha, Sofia sussurrou, apontando para uma passagem à frente. É onde ele caiu esta manhã quando estava tentando fazer meu almoço. Ao entrarem na cozinha, Carlos o viu imediatamente. Antônio Santos estava no chão ao lado do fogão, consciente mas claramente desorientado. Ele parecia ter cerca de 75 anos, e embora seus olhos estivessem abertos, ele parecia estar lutando para focar. Carlos se aproximou lentamente, falando com sua voz mais gentil. Senhor Santos, eu sou o sargento Carlos Mendes. Sua neta Sofia veio me procurar porque estava preocupada com o senhor. Antônio tentou virar a cabeça em direção à sua voz, mas o movimento parecia exigir um esforço enorme. Seus lábios se moveram como se estivesse tentando falar, mas apenas um sussurro saiu. Eu não sei onde estou, ele conseguiu dizer, sua voz quase inaudível. Sofia não deveria ter incomodado ninguém. Vovô, não, Sofia correu para o lado de seu avô, cuidadosamente pegando sua mão. Você me ensinou a buscar ajuda quando algo estava realmente errado, e isso está realmente errado. Carlos se ajoelhou ao lado de Antônio, mantendo sua voz calma e reconfortante. Senhor Santos, Sofia fez exatamente a coisa certa. Ela foi muito corajosa e muito inteligente. O senhor pode me dizer como está se sentindo? Quando começou a se sentir confuso? Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas enquanto olhava para sua neta. Sofia, querida, eu tentei. Tentei tanto ser forte para você. Você é forte, vovô, Sofia disse firmemente, acariciando a mão de seu avô. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas até pessoas fortes precisam de ajuda às vezes. É isso que você sempre me diz. Carlos podia ver que Antônio estava claramente em sofrimento médico. Mas o que mais o impressionou foi o vínculo óbvio entre avô e neta. Mesmo em seu estado enfraquecido, os olhos de Antônio continuavam se movendo para Sofia, verificando-a, preocupando-se com ela. Senhor Santos, vou chamar ajuda médica, Carlos disse gentilmente. Mas primeiro, o senhor pode me dizer se tem alguma condição médica que eu deveria saber? Está tomando algum medicamento? Antônio fechou os olhos brevemente, como se reunindo forças para falar. Alzheimer, estágio inicial, ele sussurrou. Estou tentando cuidar da Sofia sozinho. Sofia apertou a mão de seu avô. Ele costumava ser muito esperto, mas às vezes fica confuso. E quando fomos ao médico, eles disseram que precisamos de papéis que não temos mais. Que tipo de papéis, querida? Carlos perguntou a Sofia enquanto simultaneamente chamava uma ambulância pelo rádio. Nossos documentos médicos e coisas sobre quem cuida de mim, Sofia explicou. O vovô perdeu muita coisa quando ficou confuso, e agora não conseguimos provar que ele é meu responsável legal. Carlos sentiu um peso pesado se instalando em seu peito ao começar a entender a situação. Aqui estava um avô idoso claramente lutando com uma condição médica séria, tentando cuidar de sua neta sozinho, e ambos haviam caído pelas frestas de um sistema que deveria ajudar pessoas como eles. Antônio abriu os olhos novamente e olhou diretamente para Carlos. Por favor, não deixe eles levarem Sofia embora. Ela é tudo o que me resta. Eu só preciso ficar melhor. Eu sempre cuidei dela. Vovô, ninguém vai me levar para lugar nenhum, Sofia disse com firmeza surpreendente para uma criança de 8 anos. Seu Carlos está aqui para nos ajudar, não para nos separar. Certo, seu Carlos. Carlos olhou para essa garotinha corajosa que estava consolando seu avô doente e para Antônio, que mesmo em seu estado enfraquecido estava mais preocupado com sua neta do que consigo mesmo. Isso mesmo, Sofia, ele disse suavemente. Estamos aqui para ajudar sua família a ficar junta e conseguir o cuidado médico que seu avô precisa.
À distância, Carlos podia ouvir a sirene de uma ambulância se aproximando. Antônio também a ouviu e começou a entrar em pânico. Não, por favor, ele sussurrou urgentemente. Não posso pagar as contas do hospital. Mal temos o suficiente para comida. Sofia olhou para Carlos com aqueles olhos grandes e confiantes. Seu Carlos, você pode resolver isso, certo? Pode ajudar meu vovô a ficar melhor sem perdermos nossa casa. Conforme a ambulância parou do lado de fora, Carlos percebeu que isso era muito mais do que uma simples emergência médica. Esta era uma família em crise e uma garotinha que havia demonstrado mais coragem e sabedoria do que muitos adultos que ele conhecia. Mas olhando para o rosto esperançoso de Sofia e os olhos desesperados de Antônio, Carlos sabia uma coisa com certeza. Ele não ia se afastar dessa situação. Não hoje e não até ter certeza de que essa família estava verdadeiramente segura. Os paramédicos bateram na porta e Carlos gritou: entrem. Estamos na cozinha. Conforme a equipe médica entrou, Sofia ficou protetoramente ao lado de seu avô no chão, pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A viagem para o Hospital Santa Casa de Santos pareceu os 20 minutos mais longos da jovem vida de Sofia. Ela se sentou no banco da frente da viatura do sargento Carlos, observando a ambulância à frente deles levando seu vovô embora. Ele vai ficar bem? Sofia perguntou pela terceira vez, sua voz pequena e preocupada. Carlos olhou para ela pelo retrovisor. Os paramédicos estão cuidando muito bem dele, Sofia. Seu avô é mais forte do que parece, e os médicos do hospital vão ajudá-lo a se sentir melhor. Quando chegaram ao pronto-socorro, Sofia saltou do carro e correu em direção à ambulância. Carlos a alcançou justamente quando os paramédicos estavam levando Antônio para dentro numa maca. Vovô, Sofia gritou, estendendo a mão para a mão de seu avô. Os olhos de Antônio se abriram ao som da voz de sua neta. Apesar de estar fraco e conectado a equipamentos médicos, seu rosto se suavizou quando viu Sofia. Estou bem, querida, Antônio sussurrou. Seja corajosa para mim, assim como foi hoje de manhã. Uma enfermeira gentil chamada Márcia se aproximou deles. Vocês são família? Ela perguntou a Carlos. Eu sou o sargento Mendes. Respondi à chamada. Esta é Sofia, a neta dele. Márcia se ajoelhou no nível de Sofia. Oi, querida. Vamos cuidar muito bem do seu avô, mas precisamos fazer alguns exames primeiro. Gostaria de esperar na nossa sala da família? Tem livros e brinquedos. Sofia balançou a cabeça firmemente. Quero ficar com meu vovô. Ele precisa de mim. Carlos viu a determinação nos olhos de Sofia. O mesmo olhar que ela tinha quando correu até sua viatura naquela tarde. E se eu ficar com você, Sofia? Podemos esperar juntos. 2 horas se passaram. Sofia sentou-se silenciosamente na cadeira da sala de espera, ocasionalmente fazendo perguntas a Carlos sobre ser policial, mas seus olhos continuavam voltando para as portas onde seu avô havia desaparecido. Finalmente, Dr. Roberto Silva, um homem gentil com cabelos grisalhos, se aproximou deles. Vocês estão aqui com Antônio Santos. Sofia se levantou imediatamente. Sim, esse é meu vovô. Ele está melhor agora. Dr. Silva Sorio Calarasamand. Seu avô vai ficar bem, Sofia. Ele teve uma queda e machucou o quadril, mas o mais preocupante é que ele está mostrando sinais de confusão relacionados à idade. Estamos dando medicamentos para a dor e ele já está se sentindo muito melhor. Posso vê-lo? Sofia perguntou esperançosa. Claro que pode. Mas primeiro, preciso fazer algumas perguntas. Há outro membro da família que devo chamar? Uma tia ou um tio? O rosto de Sofia caiu ligeiramente. Somos só eu e o vovô, mas nós cuidamos um do outro muito bem. Carlos deu um passo à frente. Doutor, o que Sr. Santos precisa para melhorar? Que tipo de cuidado contínuo? Doutora Silva olhou para Carlos com apreço. Ele precisa de fisioterapia para o quadril e, mais importante, uma avaliação neurológica completa. O desafio é... Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Questões de tutela e documentação. Que tipo de questões? Carlos perguntou. Ele não tem documentos atuais de tutela, e sem identificação adequada, é difícil verificar sua elegibilidade para programas de assistência. Além disso, cuidar de uma criança enquanto lida com declínio cognitivo é complicado. Sofia Paxua Manga de Carlos. Esses são os papéis que se perderam quando o vovô ficou confuso, certo? Os que ele estava sempre procurando. Isso mesmo, querida, Carlos disse, sua mente já trabalhando em soluções. Doutora Silva, quanto tempo o Sr. Santos precisará ficar no hospital? Para observação? Talvez 2 dias. Mas Sargento Mendes, há algo mais. Sr. Santos está muito preocupado com Sofia.
Ele continua perguntando sobre os cuidados dela. Sofia olhou para Carlos com confiança total. Seu Carlos vai cuidar de mim, não vai? Carlos sentiu seu coração pular uma batida. Esta garotinha corajosa estava olhando para ele como se ele tivesse todas as respostas, como se pudesse consertar tudo o que estava errado em seu mundo. Sofia, e you? Carlos começou, depois parou. Pensou sobre protocolos, sobre procedimentos, sobre todas as regras que deveria seguir. Então olhou para o rosto esperançoso de Sofia e tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Sim, Sofia. Vamos resolver isso juntos. Doutora Silva ergueu as sobrancelhas. Sargento, tem certeza disso? Existem canais apropriados para situações de tutela temporária. Doutor Silva, Carlos disse silenciosamente. Esta garotinha mostrou coragem incrível hoje. Ela salvou a vida de seu avô ao ser corajosa o suficiente para pedir ajuda. O mínimo que posso fazer é garantir que ela não tenha que enfrentar isso sozinha. Sofia sorriu pela primeira vez desde aquela manhã. Podemos ver o vovô agora? Quero dizer a ele que tudo vai ficar bem. Conforme caminhavam em direção ao quarto de Antônio, Carlos percebeu que sua simples tarde de quinta-feira havia se transformado em algo muito maior. Ele não estava mais apenas respondendo a uma chamada. Estava se tornando parte de uma história de família. E por razões que ainda não conseguia explicar, isso parecia exatamente certo. Quando entraram no quarto do hospital, o rosto de Sofia imediatamente se iluminou. Seu avô estava sentado na cama, parecendo muito melhor do que algumas horas antes. A cor havia retornado às suas bochechas, e sua respiração estava estável e calma. Vovô, Sofia correu para a cabeceira da cama, cuidadosa para não disturbar o soro no braço de Antônio. Oh, minha garota corajosa, Antônio sussurrou, puxando Sofia para um abraço gentil. Ouvi o que você fez hoje. Você salvou minha vida, querida. Sofia enterrou o rosto no ombro de seu avô. Eu estava com tanto medo, vovô. Mas seu Carlos me ajudou exatamente como você sempre disse que um policial faria. Antônio olhou por cima da cabeça de Sofia para Carlos, seus olhos cheios de gratidão e algo mais. Preocupação. Sargento Mendes, não posso agradecer o suficiente, mas preciso perguntar o que acontece agora. Onde Sofia vai ficar enquanto estou aqui? Carlos puxou uma cadeira ao lado da cama. Senhor Santos, tenho pensado nisso. Tenho um quarto de hóspedes em minha casa e minha irmã mora por perto. Ela é professora aposentada. Oh, não poderia pedir isso. Antônio começou, mas Carlos ergueu a mão gentilmente. O senhor não está pedindo. Estou oferecendo. Sofia é uma garotinha extraordinária, e depois do que aconteceu hoje, quero garantir que ela esteja segura e cuidada. Sofia olhou entre seu avô e Carlos. Vovô, lembra como você sempre me disse que às vezes anjos vêm em uniformes diferentes? Talvez seu Carlos seja um dos nossos anjos. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas, mas ele sorriu. Talvez você esteja certa, querida. Doutora Silva bateu suavemente e entrou no quarto. Senhor Santos, como está se sentindo? Muito melhor, obrigado. Quando posso ir para casa com minha neta? Bem, isso é o que quero discutir, doutora Silva disse, puxando outra cadeira. Seus exames mostram que o senhor está lidando com declínio cognitivo inicial. Precisamos criar um plano de tratamento e cuidados. Quanto tempo isso levará? Antônio perguntou ansiosamente. Alguns dias, talvez uma semana. Mas, senhor Santos, há algo importante que precisamos abordar. Cuidar de Sofia sozinho enquanto lida com esta condição pode ser desafiador. O rosto de Antônio empalideceu novamente. Ela é tudo o que tenho. Não posso perdê-la. O quarto ficou silencioso. Sofia não entendia todos os detalhes, mas entendia o olhar no rosto de seu avô. O mesmo olhar que ele tinha quando ficava confuso e não conseguia lembrar onde havia colocado coisas importantes. Vovô, não se preocupe, Sofia disse suavemente. Vamos descobrir um jeito. Sempre descobrimos. Carlos Pegaria. Doutora Silva, que tipo de documentação Sr. Santos precisa para se qualificar para programas de assistência? Certidão de nascimento, carteira de identidade, comprovante de residência e registros médicos anteriores. O desafio é que muitos programas de assistência têm listas de espera. Antônio fechou os olhos. Eu tinha todas essas coisas. Mas quando comecei a ficar confuso, não sei onde coloquei tudo. Por que você perdeu os papéis, vovô? Sofia perguntou inocentemente. Antonio hesitou. Bem, querida, às vezes quando ficamos mais velhos, nossa mente fica um pouco confusa e esquecemos onde colocamos coisas importantes. Carlos sentiu que havia mais nessa história, mas não pressionou. Em vez disso, disse, Sr. Santos, conseguir novas cópias desses documentos não é impossível.
Só demora tempo e conhecer as pessoas certas para ligar. Tentei ligar para tantos lugares, Antônio disse silenciosamente. Mas cada escritório queria formulários diferentes, e eu não sabia como navegar por tudo isso. Como um homem de 75 anos cuidando de uma criança sozinho, mal tinha tempo para fazer as ligações, quanto mais visitar todos esses escritórios governamentais. Sofia estendeu a mão para a mão de seu avô. Vovô, você não precisa fazer tudo sozinho mais. Seu Carlos disse que ia nos ajudar. Carlos is new. Sofia está certa. Amanhã, vou fazer algumas ligações. Conheço pessoas nos departamentos certos que podem nos ajudar a cortar a burocracia. Dr. Silva Sorio. Sargento Mendes, é maravilhoso ver apoio comunitário como este. Senhor Santos, com documentação adequada e a assistência do Sargento Mendes, deveríamos conseguir inscrevê-lo em vários programas de assistência. Mas e se demorar muito? Antônio perguntou. E se eu não conseguir melhorar rápido o suficiente para cuidar de Sofia? Sofia subiu cuidadosamente na cama do hospital e se aconchegou ao lado de seu avô. Vovô, lembra o que você sempre me diz quando estou com medo de alguma coisa? O que é, querida? Você diz, Sofia, nós levamos um dia de cada vez, e nunca desistimos da esperança. Então, é isso que vamos fazer. Antônio olhou para sua neta de 8 anos com espanto. Quando você se tornou tão sábia? Aprendi com o melhor vovô do mundo, Sofia disse simplesmente. Carlos assistiu a essa troca e sentiu algo se mover dentro de seu peito. Estes dois haviam enfrentado seus desafios sozinhos por tanto tempo, mas nunca perderam seu amor um pelo outro ou sua esperança por dias melhores. Senhor Santos, Carlos disse, quero que o senhor se concentre em melhorar. Deixe-me me preocupar com a papelada e a logística. Sofia e eu cuidaremos de todo o resto. Antônio olhou para ele com lágrimas nos olhos. Sargento Mendes, por que está fazendo tudo isso por estranhos? Carlos ficou quieto por um momento. Então olhou para Sofia, que o observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Porque às vezes, ele disse suavemente, ajudar outra pessoa é exatamente o que precisamos para curar a nós mesmos. Naquela noite, Carlos levou Sofia para sua casa, uma aconchegante casa de 2 andares com uma cerca branca e um jardim cheio de rosas. Sofia pressionou o rosto contra a janela do carro, absorvendo tudo. Sua casa é muito bonita, seu Carlos, ela disse suavemente. Vovó adoraria essas flores. Minha irmã plantou a maioria delas, Carlos respondeu, entrando na garagem. Ela mora apenas 2 ruas daqui. Liguei para ela enquanto você estava se despedindo de seu avô, e ela está muito animada para conhecê-la. Sofia apertou seu ursinho de pelúcia mais forte. Ela é legal? Às vezes adultos não sabem como falar com crianças. Carlos Sorio. Sofia, minha irmã Ana tem cuidado de pessoas a vida toda. Ela foi professora por 35 anos. Se alguém sabe como fazer alguém se sentir seguro e bem-vindo, é ela. Conforme caminhavam até a porta da frente, Sofia notou algo que a fez parar. Seu Carlos, olhe. Ela apontou para um pequeno gnomo de jardim sentado ao lado de uma casinha de fadas minúscula sob as roseiras. Alguém mágico mora aqui. Minha irmã diz que fadas do jardim trazem boa sorte para famílias que mais precisam, Carlos disse, destrancando a porta. Ela tem colocado essas casinhas de fadas em jardins há 15 anos. A porta da frente se abriu antes que pudessem bater, e Ana Mendes saiu. Ela era uma mulher na casa dos 50 com cabelos castanhos presos em um coque arrumado, usando um casaco roxo e os olhos mais gentis que Sofia já havia visto. Você deve ser Sofia, Ana disse, se ajoelhando no nível de Sofia. Eu sou Ana, irmã do Carlos. Estou ansiosa para conhecer a garotinha corajosa que salvou seu avô hoje. Sofia olhou para Ana cuidadosamente, depois para Carlos. Você tem uma irmã também. Todo mundo tem família, querida, Ana riu gentilmente. Até policiais. E deixe-me dizer, Carlos sempre foi corajoso como você quando era pequeno, sempre tentando ajudar todos. Sério? Os olhos de Sofia se iluminaram com curiosidade. Sério? Entre e vou mostrar algumas fotos enquanto faço um jantar adequado para você. Aposto que não comeu muito hoje. O estômago de Sofia roncou alto, fazendo todos os 3 rirem. Acho que estou realmente com fome, ela admitiu. Dentro da casa, Sofia ficou maravilhada com o quão acolhedor e aconchegante tudo parecia. Havia fotos da família em todos os lugares, mantas macias cobrindo cadeiras, e o cheiro de algo delicioso cozinhando na cozinha. Ana conduziu Sofia para a sala onde um álbum de fotos estava esperando na mesa de centro. Estas são fotos de Carlos quando ele tinha mais ou menos sua idade, ela disse, abrindo a primeira página. Sofia riu de uma foto do jovem Carlos em um uniforme policial de criança,
posando orgulhosamente ao lado de uma bicicleta. Ele parece exatamente com você agora, mas pequenininho. Ele sempre quis ajudar pessoas, Ana disse. Uma vez, quando tinha 9 anos, encontrou um gato perdido e caminhou pelo bairro inteiro até encontrar sua família. Não desistiu, mesmo quando começou a chover. Carlos sentiu suas bochechas esquentarem. Ana, você não precisa contar todas as histórias embaraçosas. Não é embaraçoso. É maravilhoso, Sofia disse seriamente. Mostra que você sempre foi um ajudante, assim como meu vovô sempre diz. Algumas pessoas nascem para cuidar dos outros. Ana olhou para Carlos com sobrancelhas erguidas, impressionada com a sabedoria de Sofia. Seu avô parece muito esperto, Sofia. Ele é. Ele me ensina algo novo todos os dias. Ele diz que mesmo quando as coisas ficam difíceis, devemos sempre tentar ver o bem nas pessoas e nas situações. Que bela maneira de viver, Ana disse suavemente. Sofia, acho que seu avô e eu seríamos bons amigos. Durante o jantar, Sofia contou a Ana tudo sobre seu avô, como Antônio lia histórias para ela todas as noites, como eles tinham festas de dança na sala de estar, e como seu avô sempre encontrava maneiras de tornar os feriados especiais, mesmo quando o dinheiro estava apertado. Ele parece um avô maravilhoso, Ana disse. E sabe o quê? Posso ver de onde você tira sua força. O que quer dizer? Sofia perguntou, enrolando o espaguete no garfo. Bem, é preciso uma garotinha muito forte para correr até encontrar ajuda quando está com medo. E é preciso uma garotinha ainda mais forte para confortar seu avô quando ele está preocupado. Esses são presentes que seu avô lhe deu. Sofia pensou sobre isso enquanto comia. Ana, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Meu vovô vai ficar bem? E vamos conseguir morar juntos de novo. Ana estendeu a mão pela mesa e tocou gentilmente a mão de Sofia. Sofia, seu avô ama você mais do que qualquer coisa no mundo. E às vezes, quando as pessoas se amam tanto assim, elas encontram maneiras de superar até os maiores desafios. Mas e se os remédios custarem muito dinheiro? E se não conseguirmos os papéis de que precisamos? Carlos e Ana trocaram um olhar. Carlos se inclinou para a frente. Sofia, você lembra do que seu avô te disse sobre levar as coisas um dia de cada vez? Sofia Ace. Bem, amanhã vou fazer algumas ligações para pessoas que ajudam famílias em situações como a de vocês. E Ana conhece muitas pessoas de seus dias de ensino que entendem como navegar pelo sistema médico. Ana sorriu. Isso mesmo. E Sofia, há algo que aprendi em meus 55 anos. Quando pessoas boas trabalham juntas para ajudar alguém de quem gostam, coisas incríveis podem acontecer. Sofia olhou ao redor da cozinha acolhedora para Carlos e Ana, que a haviam recebido em sua casa, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança que parecia sólida e real. Acho, Sofia disse silenciosamente, que meu vovô estava certo sobre anjos virem em uniformes diferentes. Talvez eles venham em uniformes de professora também. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Oh, querida. Acho que seu avô é muito sábio mesmo. Na manhã seguinte, Sofia acordou na cama mais macia em que havia dormido em meses. A luz do sol entrava pelas cortinas amarelas, e ela podia ouvir pássaros cantando do lado de fora da janela. Por um momento, esqueceu onde estava. Então lembrou que seu avô estava no hospital, e ela estava ficando com Carlos e Ana. Ela abraçou seu ursinho de pelúcia e sussurrou, não se preocupe, vovô. Hoje vai ser um bom dia. Lá embaixo, encontrou Ana na cozinha fazendo panquecas em formato de flores. Bom dia, raio de sol, Ana disse calorosamente. Dormiu bem? Sim, senhora. A cama estava muito confortável. Obrigada por me deixar ficar aqui. Carlos apareceu na porta já vestido com seu uniforme policial. Bom dia, Sofia. Está pronta para um grande dia? Vamos visitar seu avô esta manhã, e depois tenho algumas ligações importantes para fazer. O rosto de Sofia se iluminou imediatamente. Podemos levar flores para ele? Ele adora flores. Que ideia maravilhosa, Ana disse. Depois do café da manhã, vamos colher algumas rosas do jardim. Enquanto tomavam café da manhã, Carlos explicou seu plano. Sofia, estive pensando na situação do seu avô a noite toda. Vou ligar para meu amigo no departamento de assistência social, e Ana conhece alguém no programa de assistência financeira do hospital. O que isso significa? Sofia perguntou cuidadosamente, cortando sua panqueca em formato de flor. Significa, Ana explicou gentilmente, que existem pessoas cujo trabalho é ajudar famílias como a de vocês. Às vezes elas só precisam de alguém para ajudá-las a encontrar o programa certo. Sofia acenou seriamente. Como o mapa do tesouro. Você precisa saber onde procurar o tesouro.
Exatamente assim, Carlos sorriu. E vamos ser caçadores de tesouro hoje. 1 hora depois, chegaram ao hospital com um pequeno buquê de rosas cor-de-rosa. Sofia praticamente saltitou pelo corredor até o quarto de seu avô, animada para compartilhar as boas notícias sobre seus novos amigos. Mas quando entraram no quarto de Antônio, Sofia imediatamente notou que algo estava errado. Seu avô estava sentado na cama, mas seus olhos estavam vermelhos de chorar, e ele estava segurando um papel em suas mãos trêmulas. Vovô, o que há de errado? Sofia correu para seu lado, as rosas esquecidas. Antônio tentou sorrir e rapidamente enxugou os olhos. Nada, querida. Essas são lágrimas de felicidade. Estou muito grato pelo sargento Carlos e Ana. Mas Carlos podia ver que o papel nas mãos de Antônio era um documento oficial. E suas lágrimas de felicidade pareciam suspeitosamente como lágrimas de preocupação. Senhor Santos, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Antônio hesitou, olhando para Sofia. Bem, eu recebi alguns papéis esta manhã sobre os cuidados temporários de Sofia. Que tipo de papéis? Carlos perguntou, se aproximando. O Departamento de Serviços Sociais quer agendar uma reunião. Eles precisam avaliar a situação. A voz de Antônio tremeu ligeiramente. Sofia pareceu confusa. O que significa avaliar? Ana se sentou ao lado de Sofia e falou gentilmente. Significa que eles querem ter certeza de que você tem tudo o que precisa para estar segura e feliz enquanto seu avô melhora. Mas eu estou segura e feliz, Sofia disse firmemente. Seu Carlos e Ana estão cuidando muito bem de mim, e vovô está melhorando todos os dias. Antônio puxou Sofia para um abraço. Eu sei, querida. É só que às vezes há regras e procedimentos que os adultos têm que seguir. Carlos sentiu um nó se formando em seu estômago. Senhor Santos, quando é essa reunião marcada? Amanhã à tarde, Antônio sussurrou. E eles querem se encontrar com Sofia também. Sofia olhou para seu avô com aqueles olhos grandes e castanhos. Vovô, eles vão tentar nos separar. Não, querida, Antônio disse rapidamente, embora sua voz não fosse tão confiante quanto suas palavras. Só precisamos mostrar a eles que temos um bom plano para colocar nossa família de volta nos trilhos. Carlos tomou uma decisão naquele momento. Senhor Santos, vou fazer essas ligações agora mesmo. Ana, pode ficar com Sofia e Antônio. Claro, Ana disse, se acomodando na cadeira ao lado da cama. Seu Carlos, para onde você está indo? Sofia perguntou, de repente parecendo preocupada. Carlos se ajoelhou ao lado dela. Lembra do que eu disse sobre sermos caçadores de tesouro hoje? Bem, vou encontrar o tesouro mais importante de todos, as pessoas certas que podem ajudar a manter sua família junta. Sofia acenou, mas estendeu a mão para a dele. Promete que vai voltar. Prometo, Sofia. Não vou a lugar nenhum. Conforme Carlos saía do quarto, Sofia se virou para Ana. Ana, e se as pessoas de amanhã não entenderem que somos uma boa família? E se eles só virem os problemas e não o amor? Ana puxou Sofia para seu colo e olhou diretamente em seus olhos. Sofia, sabe o que aprendi em todos os meus anos como professora? O quê? Pessoas que realmente se importam com crianças sempre conseguem reconhecer amor quando o veem. E querida, o amor entre você e seu avô brilha tão forte que qualquer um teria que estar cego para não perceber. Sofia abraçou Ana apertado. Espero que você esteja certa. Só quero que meu vovô pare de ficar com medo. Antônio ouviu essa conversa e sentiu seu coração se partir um pouco mais. Sua neta de 8 anos estava consolando adultos e se preocupando com as emoções de seu avô. Nenhuma criança deveria ter que carregar tanta responsabilidade. Mas conforme assistia Sofia se aconchegar contra Ana e pensava em Carlos fazendo ligações para ajudar sua família, Antônio percebeu algo importante. Pela primeira vez em meses, eles não estavam enfrentando seus desafios sozinhos. Talvez, apenas talvez, isso faria toda a diferença. Carlos se sentou em sua viatura do lado de fora do hospital, seu telefone em uma mão e um caderno cheio de números de telefone na outra. Nunca havia se sentido mais determinado sobre qualquer coisa em sua vida. Esta família precisava de um defensor, e ele seria exatamente isso. Sua primeira ligação foi para sua amiga de longa data, Lúcia Oliveira, que trabalhava no Departamento de Assistência Social. Lúcia, é Carlos Mendes. Preciso da sua ajuda com algo importante. Carlos, que bom ouvir de você. O que está acontecendo? Carlos explicou cuidadosamente a situação de Antônio e Sofia, enfatizando a emergência médica, a documentação perdida e a reunião iminente dos serviços sociais. Lúcia ouviu sem interromper. Carlos, isso soa como um caso clássico de alguém caindo pelas frestas. A boa notícia é que é consertável. A notícia desafiadora é que precisamos nos mover rápido.
O que precisamos fazer? Primeiro, posso acelerar os documentos de substituição. Vou precisar que você traga Sr. Santos ao nosso escritório amanhã de manhã antes da reunião dos serviços sociais. Segundo, há um programa de assistência médica de emergência para o qual ele definitivamente se qualifica. Carlos sentiu sua primeira faísca de esperança real. Lúcia, você é incrível. Que horas amanhã? 10 horas da manhã. E Carlos, traga essa garotinha também. Tenho a sensação de que ela vai encantar todos que conhecer. Sua segunda ligação foi para a Dr. Patrícia Alves, uma assistente social que Ana havia recomendado de seus dias de ensino. Dra. Alves, aqui é Sargento Carlos Mendes. Ana Mendes me deu seu número. Oh, Ana. Como ela está? Não a vejo há meses. Ela está maravilhosa, na verdade. Está me ajudando com uma situação familiar. Carlos explicou tudo novamente, desta vez focando na coragem notável de Sofia e o vínculo forte entre avô e neta. Sargento Mendes, pelo que você está descrevendo, isso soa como uma família passando por dificuldades temporárias, não uma família que precisa ser separada. A chave é documentar o sistema de apoio que agora está em vigor. Que tipo de documentação? Bem, você e Ana intervirem como tutores temporários mostra apoio comunitário. A disposição de Sr. Santos para buscar ajuda médica mostra paternidade responsável, e a estabilidade emocional da criança durante toda essa crise mostra que ela se sente segura e amada. Carlos Rabasco notas furiosamente. O que devemos esperar na reunião de amanhã? Provavelmente um assistente social sobrecarregado lidando com casos difíceis o dia todo. Se pudermos mostrar um plano claro e prático para a estabilidade familiar, eles provavelmente ficarão aliviados em fechar o caso com sucesso. Por sua terceira ligação, Carlos estava se sentindo mais confiante. Ele discou para o programa de assistência financeira do hospital. Aqui é Jennifer do atendimento ao paciente. Como posso ajudá-lo? Jennifer, estou ligando sobre Antônio Santos, que foi internado ontem. Entendo que ele está enfrentando custos médicos significativos. Você é um membro da família? Sou um amigo ajudando com o caso dele. Carlos decidiu não mencionar que era policial, a menos que fosse necessário. Bem, posso dizer que Sr. Santos se qualifica para nosso programa de dificuldades, mas ele precisa completar uma aplicação e fornecer documentação financeira. E se ele não tiver declarações de imposto ou comprovantes de salário de emprego regular? Trabalhamos com pessoas em todos os tipos de situações, senhor. Ele tem extratos bancários, cartas de empregadores, até contas de serviços públicos mostrando seu endereço. Podemos trabalhar com isso. Carlos desligou e imediatamente ligou para Ana. Ana, como Sofia está? Ela está lendo um livro para seu avô agora mesmo. Antônio parece muito melhor e Sofia é, bem, ela é notável. Carlos, como foram suas ligações? Carlos compartilhou todas as boas notícias. Ele podia ouvir Ana sorrir através do telefone. Carlos, isso é maravilhoso. Sabe o que isso significa? O quê? Significa que a fé daquela garotinha em você estava exatamente certa. Você realmente vai conseguir consertar isso. Quando Carlos retornou ao quarto do hospital uma hora depois, encontrou Sofia encolhida ao lado de seu avô na cama do hospital. Ambos olhando um livro de figuras juntos. A visão o fez parar. Seu Carlos, Sofia gritou quando o viu. Olhe, vovô está se sentindo tanto melhor que leu 3 histórias inteiras para mim. Antônio sorriu para ele, e pela primeira vez desde que o conheceu, ele parecia genuinamente esperançoso. Sofia me disse que você foi fazer ligações importantes. Alguma boa notícia? Carlos puxou uma cadeira, seu caderno ainda na mão. Na verdade, sim. Notícias muito boas. Ele explicou sobre o agendamento de amanhã com Lúcia, o programa de assistência financeira e o conselho da doutora Alves sobre a reunião dos serviços sociais. Sofia ouviu atentamente, embora alguns detalhes estivessem claramente acima de sua compreensão. Quando Carlos terminou, ela fez a pergunta mais importante. Isso significa que eu e vovô podemos ficar juntos? Sofia, Carlos disse cuidadosamente, significa que temos um plano muito bom para garantir que isso aconteça. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Mas desta vez, Carlos podia dizer que eram realmente lágrimas de felicidade. Sargento Carlos, Antonio disse suavemente. Não sei como vou retribuir isso. Senhor Santos, assistir Sofia lendo para o senhor agora há pouco, vendo quanto vocês se amam, isso já é pagamento suficiente. Sofia olhou para Carlos com aqueles olhos sábios e castanhos. Seu Carlos, acho que você está descobrindo algo importante. O que é, querida? Às vezes, quando você ajuda outras pessoas, acaba ajudando a si mesmo também.
Carlos encarou esta criança de 8 anos que parecia entender a vida melhor do que a maioria dos adultos. Ela estava absolutamente certa. Ajudar esta família estava curando algo em seu próprio coração que ele nem sabia que estava quebrado. Sofia, ele disse silenciosamente, acho que você vai crescer para ser muito sábia. Espero que sim, Sofia disse seriamente. O mundo precisa de mais pessoas que sabem como ajudar. A manhã seguinte chegou brilhante e clara. Sofia acordou cedo, escolhendo cuidadosamente seu vestido favorito, o azul com pequenas flores que seu avô havia comprado para seu aniversário. Ela queria estar com sua melhor aparência para as reuniões importantes. Você está linda, querida, Ana disse, trançando o cabelo de Sofia com uma fita azul combinando. Está nervosa? Um pouco, Sofia admitiu. Mas seu Carlos diz que temos um bom plano. Então, estou tentando ser corajosa como vovô me ensinou. Carlos os levou primeiro ao departamento de assistência social, onde Lúcia Oliveira estava esperando com um sorriso caloroso e uma pasta cheia de papelada. Você deve ser Sofia, Lúcia disse, se ajoelhando. Sargento Mendes me disse que você é a garota corajosa que salvou seu avô. Sofia apertou a mão de Lúcia educadamente. Só fiz o que qualquer um faria. Quando alguém que você ama precisa de ajuda, você busca ajuda. Lúcia olhou para Carlos com sobrancelhas erguidas. Você estava certo sobre ela ser especial. O processo de papelada levou 2 horas, mas Lúcia tornou tudo o mais fácil possível. Ela ajudou Antônio a preencher formulários, explicou cada programa em termos simples, e fez ligações para acelerar aprovações. Senhor Santos, Lúcia disse finalmente, tenho notícias maravilhosas. O senhor se qualifica para assistência médica de emergência, apoio habitacional temporário e o programa de documentação acelerada. Seus medicamentos serão cobertos começando imediatamente. As mãos de Antônio tremeram enquanto assinava os papéis finais. Não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. Às vezes o sistema funciona exatamente como deveria, Lúcia sorriu. Especialmente quando você tem bons defensores. Sofia paxiu a manga de Lúcia. Senhora Lúcia, isso significa que meu vovô pode vir para casa logo. Muito em breve, querida, assim que o médico disser que ele está pronto. A próxima parada foi o hospital, onde doutora Silva tinha mais boas notícias. Senhor Santos, seus exames desta manhã mostram melhora significativa. Com sua medicação garantida e um plano de acompanhamento claro, acho que pode ir para casa amanhã. Sofia bateu palmas. Sério? Amanhã? Sério. Dr. Silva riu. Mas primeiro, precisamos garantir que tudo corra bem na sua reunião esta tarde. A reunião dos serviços sociais estava marcada para as 14 horas. Carlos, Ana, Antônio e Sofia se sentaram numa pequena sala de conferência esperando a senhora Fernanda Costa, a assistente social. Quando a senhora Costa entrou, Sofia ficou surpresa. Ela havia esperado alguém severo e assustador. Mas a senhora Costa era uma mulher jovem com olhos gentis e uma voz suave. Olá, pessoal, sou Fernanda Costa. Estou aqui para garantir que Sofia tenha tudo o que precisa durante esta transição familiar. Sofia olhou para seu avô, depois para Carlos e Ana, depois de volta para a senhora Costa. Senhora, eu tenho tudo o que preciso. Tenho meu vovô que me ama mais que tudo, e tenho seu Carlos e Ana que estão cuidando de nós como família. Senhora Costa sorriu. Isso é maravilhoso ouvir, Sofia. Senhor Santos, pode me contar sobre sua situação atual? Antônio explicou tudo. Sua doença, a documentação perdida, as dificuldades financeiras, e como Carlos e Ana haviam intervindo para ajudar. Ele falou clara e honestamente, sem vergonha ou desculpas. E Sargento Mendes, senhora Costa se virou para Carlos, você está disposto a continuar fornecendo apoio temporário? Absolutamente, Carlos disse firmemente. Pelo tempo que esta família precisar. Senhora Costa fez anotações em sua prancheta. Sofia, pode me dizer como está se sentindo sobre tudo o que aconteceu? Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Bem, eu estava com medo quando vovô ficou doente, mas eu sabia o que fazer porque ele me ensinou a pedir ajuda quando preciso. E agora não estou mais com medo porque sei que temos pessoas que se importam conosco. O que faz você se sentir segura, Sofia? Saber que vovô está melhorando e saber que mesmo quando as coisas ficam difíceis, há pessoas boas que vão nos ajudar como seu Carlos e Ana e senhora Lúcia e doutora Silva e, bem, muitas pessoas. Senhora Costa olhou ao redor da sala para os rostos que a observavam. A expressão determinada de Carlos, o carinho à voz de Ana, a força silenciosa de Antônio, e a compostura notável de Sofia. Senhor Santos, revisei toda a documentação desta manhã. Sua assistência médica está em vigor.
Vocês têm habitação temporária estável com apoio integrado de cuidado infantil, e têm um caminho claro para a frente. Antônio prendeu a respiração. Com base em tudo que vi e ouvi hoje, estou recomendando que este caso seja fechado com um resultado positivo. Sofia claramente tem um ambiente amoroso e estável com seu avô e um sistema de apoio forte. Sofia pareceu confusa. Isso significa boas notícias ou más notícias? Senhora Acosta riu. Notícias muito boas, Sofia. Significa que você e seu avô podem ficar juntos e todos os adultos que se importam com vocês continuarão ajudando até sua família estar completamente estável. Sofia pulou e abraçou seu avô, depois correu para abraçar Carlos e Ana. Conseguimos! Realmente conseguimos! Carlos sentiu lágrimas pinicar em seus olhos enquanto assistia à alegria de Sofia. Esta garotinha havia enfrentado mais desafios em uma semana do que muitos adultos enfrentam em anos, e havia feito isso com graça, coragem e fé inabalável na bondade das pessoas. Sofia, ele disse suavemente, você nunca desistiu da esperança, desistiu. Não, Sofia disse orgulhosamente. Vovô sempre diz que esperança é a coisa mais importante para embalar quando a vida fica difícil, então me certifiquei de trazer extra. Antônio olhou para sua neta com amor puro e espanto. Sofia, minha garota corajosa e sábias, você nos salvou a todos. Não, vovô, Sofia disse seriamente. Nós nos salvamos uns aos outros. É isso que famílias fazem. A manhã seguinte trouxe o momento que Sofia estava esperando. Dia da alta. Ela saltitou animadamente no corredor do hospital enquanto Ana ajudava Antônio a arrumar seus poucos pertences. Vovô, você está realmente forte o suficiente para vir para casa? Sofia perguntou pela 10ª vez, segurando a mão de seu avô firmemente. Estou muito mais forte, querida, Antônio sorriu, embora ainda se movesse devagar. O remédio está funcionando, e ter você e nossos novos amigos me faz sentir mais forte todos os dias. Doutora Silva apareceu com papéis de alta e um sorriso caloroso. Sr. Santos, está oficialmente pronto para ir para casa. Seu cronograma de medicação está claramente delineado aqui, e você tem uma consulta de acompanhamento na próxima semana. Carlos chegou justamente quando estavam terminando a papelada. Pronta para ver sua casa novamente, Sofia. A animação de Sofia de repente diminuiu. Seu Carlos, e se nossa casa não parecer mais um lar? E se estiver muito triste? Ana se ajoelhou ao lado de Sofia. Querida, sabe o que faz uma casa parecer um lar? O quê? Amor. E você e seu avô vão trazer todo esse amor de volta para dentro com vocês. Conforme dirigiam através de Santos em direção à Rua das Palmeiras, Sofia pressionou o rosto contra a janela, assistindo bairros familiares passarem. Tudo parecia igual, mas de alguma forma diferente também. Quando pararam na pequena casa azul com venezianas brancas, Sofia ofegou. O pequeno quintal da frente havia sido transformado. Flores frescas por uma passarela. A grama estava bem aparada. E alguém havia pintado a porta da frente de um amarelo alegre. O que aconteceu com nossa casa? Sofia sussurrou maravilhada. Carlos sorriu misteriosamente. Bem, Ana pode ter feito algumas ligações para alguns amigos do centro comunitário, e eu posso ter passado ontem à noite fazendo um pouco de jardinagem. Antônio encarou sua casa, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês não precisavam fazer tudo isso. Queríamos, Ana disse simplesmente. Todo mundo precisa voltar para casa para algo bonito. Dentro, mais surpresas esperavam. A cozinha estava estocada com mantimentos. Roupa limpa estava dobrada cuidadosamente no sofá, e flores frescas se sentavam na mesa de jantar num pote de vidro. Sofia correu de quarto em quarto, descobrindo pequenos toques em todos os lugares. Livros novos em sua mesinha de cabeceira, material de arte no balcão da cozinha, e seus lanches favoritos na despensa. Seu Carlos, Ana, isso é como mágica, Sofia gritou de seu quarto. Antônio se sentou pesadamente em seu sofá, sobrecarregado. Não entendo. Por que fariam tudo isso por estranhos? Carlos se sentou em frente a ele enquanto Ana se acomodou ao lado de Sofia, que havia encontrado os livros novos. Senhor Santos, vocês não são mais estranhos. Em algum lugar nos últimos dias, vocês se tornaram família. Mas não posso retribuir essa gentileza. Não tenho nada para dar de volta. Sofia olhou dos seus livros com aquela expressão séria que a fazia parecer muito mais velha que 8. Vovô, lembra o que você sempre me diz sobre presentes? O que é, querida? Você disse que a melhor maneira de retribuir um presente é um dia dar um presente para outra pessoa que precise. E a melhor maneira de agradecer pessoas que te ajudam é ajudar outras pessoas quando você pode. Ana sorriu para Sofia. Seu avô te ensinou muito bem.
Antônio enxugou os olhos. É só que, tenho estado com tanto medo por tanto tempo. Medo de não conseguir cuidar de Sofia adequadamente. Medo de perder tudo. Medo de não ser forte o suficiente para lidar com estar doente e ser um avô solteiro. E agora? Carlos perguntou gentilmente. Agora percebo que ser forte não significa fazer tudo sozinho. Significa ser corajoso o suficiente para aceitar ajuda quando você precisa, e ser sábio o suficiente para construir relacionamentos com pessoas que se importam. Sofia subiu no sofá ao lado de seu avô. Vovô, isso significa que não estamos mais com medo. Antônio envolveu seus braços ao redor de sua neta. Bem, a vida ainda pode ter desafios, querida, mas não estamos enfrentando sozinhos mais. Naquela noite, eles compartilharam jantar ao redor da pequena mesa de jantar de Antônio. A primeira refeição que os 4 haviam comido juntos na casa de Antônio. Sofia insistiu em dizer a oração. Obrigada por trazer seu Carlos e Ana para nossas vidas, ela disse seriamente, suas pequenas mãos dobradas. Obrigada por fazer vovô saudável novamente. E obrigada por nos mostrar que famílias podem crescer maiores quando as pessoas se amam. Amém, Ana disse suavemente. Depois do jantar, conforme Ana e Carlos se preparavam para sair, Sofia lhes apresentou um desenho que havia feito enquanto seu avô descansava. Mostrava 4 figuras de palito se dando as mãos na frente de uma casa colorida de amarelo com um grande sol acima e as palavras, minha família, escritas com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 8 anos. Somos nós, Sofia explicou. Veja, a vovô e eu e seu Carlos e Ana. Estamos todos de mãos dadas porque cuidamos uns dos outros. Carlos olhou para o desenho e sentiu seu coração inchar com emoção que não experimentava desde que sua esposa morreu. Esta garotinha não apenas salvou a vida de seu avô, ela de alguma forma salvou a dele também. Sofia, ele disse, se ajoelhando no nível dela. Esta é a figura mais bonita que já vi. Posso ficar com ela? Claro. Mas seu Carlos, posso te perguntar uma coisa importante. Qualquer coisa, querida. Mesmo que vovô e eu estejamos em casa agora, você e Ana ainda serão nossa família, certo? Isso não é um adeus. Carlos olhou para Antônio, que acenou com lágrimas nos olhos, depois para Ana, que já estava sorrindo. Sofia, isso definitivamente não é um adeus. Isso é apenas o começo da história da nossa família. Sofia o abraçou apertado. Bom, porque acho que ainda temos muitas aventuras pela frente. 3 semanas depois de voltar para casa, a vida parecia perfeita. Antônio estava saudável. Sofia estava prosperando na escola, e seus jantares noturnos com Carlos e Ana haviam se tornado tempo mágico em família. Mas numa terça-feira de manhã, tudo mudou quando alguém bateu alto na porta deles. Antônio abriu para encontrar uma mulher alta em um terno caro. Marina Santos, a filha de Antônio que havia estado ausente por 5 anos. Pai, vem buscar Sofia. Ela é minha filha e agora tenho condições de criá-la adequadamente. Sofia apareceu atrás de seu avô, confusa. Ela mal se lembrava desta mulher que dizia ser sua mãe. Marina, você não pode simplesmente aparecer depois de 5 anos, Antônio disse, suas mãos tremendo. Posso dar a Sofia oportunidades que você claramente não pode. Escola particular, uma casa grande em São Paulo. Vou levá-la hoje. Sofia deu um passo protetor na frente de seu avô. Não quero ir a lugar nenhum. Esta é minha casa com minha família verdadeira. Eu sou sua mãe verdadeira, Marina disse friamente. Arrume suas coisas, Sofia. Estamos indo embora. Não, Sofia disse firmemente. Vovô, liga para seu Carlos agora mesmo. Marina riu. Um policial não pode ajudar com questões familiares. Sofia olhou diretamente para ela com a mesma expressão corajosa que tinha quando salvou a vida de seu avô. Seu Carlos não é apenas um policial. Ele é minha família, e famílias se protegem. Conforme Antônio freneticamente discava o número de Carlos, Marina verificou seu relógio caro. Vocês têm 1 hora para prepará-la, pai. Não estou saindo de Santos sem minha filha. Sofia agarrou a mão de seu avô firmemente. Não se preocupe, vovô. Somos mais fortes juntos do que qualquer um sozinho. Mas conforme o sorriso frio de Marina crescia, Antônio se perguntou se seu amor seria suficiente contra alguém com dinheiro e advogados. Carlos chegou em minutos, suas sirenes tocando. No momento em que viu Marina andando na varanda e Sofia se agarrando a seu avô através da janela, soube que era sério. Bom dia, Carlos disse calmamente para Marina. Sou Sargento Carlos Mendes. Entendo que há uma discussão familiar acontecendo aqui. Isso é assunto familiar privado, sargento. Nenhum crime está sendo cometido. Você está certa. Nenhum crime, mas sou amigo desta família e quero garantir que todos entendam seus direitos legais.
Sofia correu para a porta. Seu Carlos, ainda bem que você está aqui. Carlos se ajoelhou no nível dela. Oi, garota corajosa. Como você está aguentando? Esta mulher quer me levar para São Paulo, mas eu não quero ir. Esta é minha casa. Marina deu um passo à frente impacientemente. Eu sou a mãe biológica dela. Tenho direitos. Carlos se levantou, sua voz permanecendo calma mas firme. Senhora Santos, quando foi o último contato que teve com sua filha? Isso não é relevante. Na verdade, é muito relevante. Em São Paulo, 5 anos sem contato tipicamente constitui abandono legal. A confiança de Marina Vassalou. Estive me estabelecendo profissionalmente. Carlos puxou seu telefone mostrando um documento oficial. Senhora Santos, 3 semanas atrás, Sofia foi colocada sob arranjos de tutela temporária através do Estado. Esses arranjos ainda estão legalmente ativos. O que isso significa? Marina exigiu. Significa que qualquer mudança na situação de vida de Sofia requer aprovação judicial. Você não pode simplesmente levá-la hoje. Sofia olhou para Carlos com pura admiração. Você estava nos protegendo mesmo quando não sabíamos que precisávamos de proteção. O telefone de Marina tocou, seu advogado explicando procedimentos legais e períodos de espera. Quando desligou, sua arrogância havia completamente diminuído. Isso não acabou, ela murmurou. Mas sua voz carecia de convicção. Senhora Santos, Carlos disse respeitosamente. Se está genuinamente interessada em conhecer Sofia, há maneiras adequadas. Mas tirar uma criança de um lar amoroso não é do interesse de ninguém. Sofia deu um passo à frente corajosamente. Senhora Marina, se você quer tentar ser uma mãe verdadeira, estou disposta a tentar também. Mas tem que ser aqui com minha família. Conforme Marina dirigiu embora, Antônio desabou nos degraus da varanda, sobrecarregado. Carlos, e se ela voltar com advogados? Carlos se sentou ao lado dele. Antônio, olhe para Sofia. Olhe quão corajosa e sábia ela é. Esse é o resultado de criação excepcional. Sofia subiu entre eles. Somos mais fortes juntos do que qualquer um sozinho. E agora sabemos que vovô Carlos sempre está pensando à frente para nos proteger. 2 semanas depois, Ana chegou na manhã de sábado carregando um envelope misterioso e usando o maior sorriso que Sofia já havia visto. Ana, você parece que tem um segredo maravilhoso, Sofia disse, pulando de curiosidade. Tenho um segredo e são as melhores notícias de todas, mas primeiro preciso falar com seu avô. Antônio emergiu da cozinha curioso. Bom dia, Ana. Você está aqui cedo. Está tudo bem? Tudo está perfeito. Na verdade, está prestes a ficar ainda mais perfeito. Ana ergueu o envelope. Isso chegou ontem, mas é realmente para todos nós. Sofia bateu palmas. O que é? São boas notícias. São as notícias mais maravilhosas. Ana disse, abrindo cuidadosamente o envelope. Sofia, você precisa se sentar para isso. Ana puxou um documento oficial e um cartão colorido. Você lembra quando preenchemos papelada especial algumas semanas atrás? Sim, senhora. Sobre Retornar nossa família official. O sorriso de Ana cresceu radiante. Esta carta é dos serviços de adoção. Se você e seu avô gostariam, Carlos e eu adoraríamos nos tornar seus avós oficiais através de adoção por parentesco. Sofia Pulo. O que isso significa exatamente? Significa legalmente, oficialmente e para sempre. Carlos e eu seríamos sua família verdadeira. Seus avós verdadeiros. Antônio começou a chorar, lágrimas felizes. Ana, isso é incrível, mas tem certeza? Carlos apareceu na porta. Sofia, depois que minha esposa morreu, pensei que nunca teria família novamente, mas você e seu avô nos lembraram como é amar e ser amado. Sofia correu para abraçá-lo. Então nós nos salvamos uns aos outros. Exatamente como eu sempre disse. Exatamente como você sempre disse, Carlos confirmou. Vovô, podemos dizer sim? Por favor, por favor, por favor. Antônio olhou para estes 2 anjos que não haviam pedido nada exceto a chance de amá-los. Sim, ele sussurrou. Absolutamente sim. Sofia dançou pela sala, depois parou pensativamente. Isso significa que quando Marina voltar, não terei apenas vovô. Terei avós oficiais também. Uma equipe familiar inteira. Ana acenou. Isso mesmo, querida. Sofia olhou ao redor para sua família e sentiu seu coração crescer tão cheio que pensou que poderia explodir. Sabem qual é a melhor parte? Isso não é o fim da nossa história. Isso é apenas o começo da nossa família para sempre. 6 meses depois, a família Santos Mendes havia criado a vida mais bonita juntos. Antônio trabalhava como conselheiro de apoio a idosos, ajudando outras famílias a navegar pelo sistema de saúde.
Sofia estava prosperando na terceira série e se tornou conhecida como a garotinha útil e sábia que sempre encorajava seus colegas de classe. Um dia, Sofia perguntou à sua professora se poderia fazer uma apresentação chamada Como Ajudar Famílias em Crise. O que te fez pensar nesse tópico, Sofia? Senhora Patrícia perguntou. Aprendi que às vezes famílias boas só precisam de alguém para acreditar nelas. Quero que outras crianças saibam que pedir ajuda é corajoso, não assustador. No dia da apresentação, Antônio, Carlos e Ana compareceram. Eles assistiram orgulhosamente enquanto Sofia ficou confiante diante de seus colegas. Meu nome é Sofia Santos Mendes, ela começou com seu novo nome infernizado. Alguns meses atrás, meu vovô ficou muito doente e eu não sabia o que fazer, então fiz o que ele me ensinou. Pedi ajuda. Ela contou sua história simplesmente, mostrando fotos de seus jantares familiares e aventuras. A coisa mais importante que aprendi é que famílias podem crescer de maneiras bonitas quando as pessoas escolhem se amar. Depois de sua apresentação, um menino tímido chamado Pedro ergueu a mão. Sofia, meu avô cuida de mim porque meus pais trabalham longe. Às vezes me sinto com medo. Sofia caminhou até sua carteira. Ter medo está bem, Pedro, mas sempre há pessoas que querem ajudar. Você só tem que ser corajoso o suficiente para deixá-la saber que você precisa de ajuda. SRA Patricia Engzugu Lágrimas assistindo Sofia Conforter SU colega com tanta sabedoria. Naquela noite, em seu jantar familiar semanal, Carlos disse, Sofia, estou orgulhoso de como você compartilhou sua história hoje. Você ajudou outras crianças. Obrigada, vovô Carlos. Tinha uma história muito boa para contar por causa de todos vocês. Ana abraçou. Querida, acho que sua história ainda está sendo escrita e os melhores capítulos estão à frente. Antônio olhou ao redor para sua família e sentiu paz perfeita. 6 meses atrás, pensei que meu maior medo era não conseguir cuidar de Sofia sozinho. Agora sei que a melhor coisa que fiz foi aceitar a ajuda de pessoas que genuinamente se importavam. Sofia subiu no colo de seu avô. Vovô, mesmo quando estava com medo naquele dia, não estava realmente com medo de que não ficaríamos bem porque você me ensinou que pessoas boas sempre se encontram. Sofia, Carlos disse suavemente, você nos salvou a todos. Não, vovô Carlos, nós nos salvamos uns aos outros. É isso que famílias fazem. A primavera havia chegado em Santos, e a família Santos Mendes estava planejando algo muito especial, seu primeiro retrato familiar oficial como avós e neta legalmente reconhecidos. Sofia havia planejado esta surpresa por semanas, economizando sua mesada para comprar camisetas combinando para todos que diziam, família é amor em ação. Vovô, está pronto para nosso grande dia em família? Sofia perguntou animadamente, saltitando em sua cama na manhã de sábado. Estou pronto, querida. Está animada com nossa sessão de fotos? Estou animada com tudo, as fotos, nosso piquenique no parque, e minha surpresa para todos hoje à noite. Quando Carlos e Ana chegaram, Sofia lhes apresentou suas camisetas combinando. Essas são para sempre lembrarmos que escolhemos ser uma família. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas felizes. Sofia, este é o presente mais atencioso. No estúdio do fotógrafo, Sofia insistiu em várias poses diferentes, engraçadas, sérias, e sua favorita, todos os 4 de mãos dadas em círculo. Esta mostra que estamos conectados, ela explicou ao fotógrafo. Não importa o que aconteça, sempre estamos conectados. Durante seu almoço de piquenique no parque, Sofia fez um anúncio. Tenho algo importante para dizer a todos. O que é, querida? Antônio perguntou. Senhora Patrícia diz que posso convidar membros especiais da família para falar à nossa turma sobre ajudantes comunitários. Quero convidar vovô Carlos para falar sobre ser policial e vovó Ana para falar sobre ser professora. Carlos pareceu surpreso. Sofia, tem certeza? Essa é uma grande honra. Tenho certeza. Quero que todos os meus amigos conheçam minha família e entendam por que tenho tanto orgulho de vocês. Ana bateu palmas. Seria uma honra, Sofia. Naquela noite, conforme olhavam as primeiras fotos na câmera do fotógrafo, Sofia apontou para a foto do círculo. Veja, isso é o que quero que todos lembrem. Nós nos encontramos quando todos precisávamos de família. Vovô precisava de pessoas para ajudá-lo a ser forte. Vovô Carlos precisava de pessoas para amar depois de ficar sozinho. Vovó Ana precisava de pessoas para cuidar. E eu precisava de avós que me amariam para sempre. Antônio abraçou sua neta apertado. Sofia, como você se tornou tão sábia? Aprendi com a melhor família do mundo, Sofia disse simplesmente. Conforme dirigiam para casa, Carlos percebeu algo bonito.
A garotinha assustada que havia corrido até sua viatura meses atrás havia se tornado o coração e a sabedoria de toda sua família. E amanhã, ela compartilharia sua história de amor com toda sua turma, mostrando a outras crianças que famílias vêm em muitas formas, mas todas são mantidas juntas pela mesma coisa: escolher amar uns aos outros todos os dias. Um ano depois, Sargento Carlos Mendes estava terminando sua patrulha quando viu algo que fez seu coração parar. Uma pequena figura correndo em direção ao seu carro, exatamente como naquele dia que mudou tudo. Mas desta vez era Sofia correndo com alegria em vez de medo. Vovô Carlos, ela gritou, seu rosto brilhando de animação. Carlos saiu de sua viatura, sorrindo. O que está acontecendo, minha garota corajosa? Tenho as notícias mais incríveis. Vovô conseguiu uma promoção no trabalho. Ele vai ser o conselheiro-chefe de apoio a idosos para todo o hospital. E adivinha mais? O que mais? Senhora Patrícia diz que fui escolhida para representar nossa escola na apresentação municipal sobre heróis comunitários. Vou contar nossa história para centenas de pessoas. Carlos se ajoelhou e puxou Sofia para um abraço enorme. Sofia, estou tão incrivelmente orgulhoso de você e seu avô. Mas essa nem é a melhor parte, vovô Carlos. O que poderia ser melhor que isso? Os olhos de Sofia brilharam travessamente. Hoje marca exatamente um ano desde que corri até sua viatura para pedir ajuda. Então, vovó Ana e eu planejamos uma celebração surpresa para hoje à noite. Naquela noite, Carlos chegou à casa para encontrá-la decorada com balões e uma faixa que dizia: Feliz aniversário de família. Obrigada por ouvir a voz de uma garotinha. Antônio o encontrou na porta, parecendo mais saudável e feliz do que Carlos jamais o havia visto. Carlos, bem-vindo à nossa celebração do dia que salvou todas as nossas vidas. Dentro, Ana estava arrumando a mesa com seus melhores pratos, e Sofia estava dando os toques finais num livro de recordações especial. Esta é nossa história familiar, Sofia anunciou, abrindo o livro. Começa com o dia mais assustador da minha vida e termina com a família mais feliz de Santos, São Paulo. O livro de recordações continha fotos daquela primeira visita ao hospital, seu primeiro jantar em família, a assinatura dos papéis de adoção, seu retrato familiar oficial, e dúzias de momentos cotidianos que haviam criado sua bela vida juntos. Sofia, Carlos disse, sua voz espessa de emoção, esta é a coisa mais bonita que já vi. Olha a última página, vovô Carlos. A página final continha o desenho original de Sofia e de sua família de mãos dadas, mas agora incluía novas adições: os colegas de trabalho de Antônio que se tornaram amigos, a professora de Sofia, senhora Patrícia, e até Lúcia Oliveira do Departamento de Saúde. Na parte inferior, na caligrafia cuidadosa de Sofia, estavam as palavras: família não é apenas com quem você nasceu. Família é quem aparece quando você mais precisa, quem ouve quando você está com medo, e quem escolhe te amar todos os dias. Obrigada por me mostrar que uma pequena voz pedindo ajuda pode mudar tudo. Conforme se sentaram para seu jantar de aniversário, Sofia se levantou com um anúncio especial. Quero fazer um brinde, ela disse, erguendo seu copo de suco de maçã. Um ano atrás, eu era uma garotinha assustada que não sabia o que fazer quando meu vovô precisou de ajuda. Hoje, sou uma neta feliz com a melhor família do mundo. Obrigada, vovô Carlos, por parar sua viatura. Obrigada, vovó Ana, por nos ensinar sobre amor. E obrigada, vovô, por me criar para ser corajosa o suficiente para pedir ajuda. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa para as 3 pessoas que significavam tudo para ela. Mas acima de tudo, obrigada por me mostrar que às vezes quando você salva outra pessoa, acaba salvando a si mesmo também. Não encontramos apenas ajuda naquele dia. Nós nos encontramos. E essa é a história mais bonita de todas. Conforme os 4 membros da família ergueram seus copos juntos, Carlos percebeu que Sofia havia estado certa desde o início. Eles não apenas se ajudaram. Eles se salvaram uns aos outros. E sua história de amor, coragem e família escolhida continuaria crescendo por muitos, muitos anos.